Então pode começar. Então pergunta. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu tive certas lembranças que ficaram na memória até hoje. Então eu vou contar coisas principais que ficaram na memória até hoje pelas conversas que eu vi o ambiente lá em casa. Eu nasci em Palmeira, estado do Paraná, em 29 de abril de 1925. E meus pais, Maria Emília Arzua Pereira e José da Silva Pereira. Ela era professora de música, de piano, de francês, e ele era contador, naquele tempo chamavam guarda-livro, e empresário. Ele, então, José da Silva Pereira. Morávamos em Palmeira, mas meus pais, eram de Paranaguá. E lá em Paranaguá eles tiveram alguns filhos e depois outros em Palmeira. Então, eu não me lembro exatamente os que nasceram em Paranaguá, mas certamente os mais velhos, mais idosos. Era Zezé, José, né? José Pereira Júnior, José, o Arnaldo, depois Moacir e Cecília, que faleceram na gripe espanhola, depois Piri. Isso lá em Palmeira já. Os mais velhos em Paranaguá, inclusive Moacir e Cecília. E os outros em Palmeira. Então, em Palmeira, o Piri, a Ide, que eles chamamos de Dedê, que está viva, o Hernani, que já faleceu também, o Hernani. Depois do Hernani, eu, Ivo, depois de mim, a Ivete, que mora em São Paulo, e o Rui, que já faleceu, o mais novo. Éramos ao todo 10 filhos, as famílias antigas eram muito numerosas, o número de filhos, então meus pais tiveram 10 filhos. Vivi até os 5 anos em Palmeira, fui aluno lá do grupo Jesuíno Marcondes, me lembro desse grupo, visitei recentemente, em companhia da Dedê, fizemos uma excursão lá para Palmeira, visitei o grupo, visitei a igreja, onde eu fui batizado, e crismado. E depois, então viemos para Curitiba, eu fui aluno do grupo Barão do Rio Branco, e depois do grupo, eu fiz, naquele tempo, tinha vestibular para o Colégio Estadual do Paraná, eu fiz exames, passei e cursei o Colégio Estadual do Paraná. Do Colégio Estadual do Paraná, eu fui para a universidade, onde eu cursei engenharia, me formei, e na Universidade Federal do Paraná. Mas eu queria dizer que eu tenho muitas gratas recordações dos meus queridos pais, José da Silva Pereira, cujo apelido era Juca, e mamãe, Maria Emília Arzua Pereira, cujo apelido era Mimila. Então, Juca e Mimila, eu tenho gratas recordações, porque eles me deram a educação básica que me serviu durante toda a vida. A educação básica é de sentido ético e moral, e emocional, porque une a família. Então, graças aos exemplos deles na parte ética e moral, honestidade, seriedade e responsabilidade, eu recebi de meus pais, de José da Silva Pereira, Juca, e Maria Emília Arzua Pereira Mimila. Por isso sou muito grato a eles. E a meus irmãos, que eram minha companhia, os que ficaram, ficaram pouco tempo, moraram depois em Paranaguá, eles moraram em Curitiba.
depois foram para Palmeira na época em que a atividade principal do estado era erva mate. E meu pai, então, que era empresário, criou lá um entreposto de erva mate e nós ficamos lá. Depois, quando houve aquela crise na erva mate, nós viemos para Curitiba e... Não passe tanto a mão no rosto. E aí aí aconteceu tudo aquilo que eu disse, estudar no Barão do Rio Branco, na universidade, no Colégio Estadual do Paraná também. Sou muito grato aos meus irmãos que me acompanharam, então, durante toda essa fase de criança e de juventude. Mas na fase de crianças não tem nenhuma história para contar? Engraçada, Não, triste, história... interessante, com os irmãos, com os pais? Nem na Revolução. Eu me lembro que as eleições, na época, eram eleições, assim, eram de como é que se diz, de punho. A pessoa escrevia nas cédulas dos eleitores, então havia muita ameaça, era praticamente eleição à descoberta. Então os políticos que mandavam na época ameaçavam as pessoas para que votassem neles. Me lembro que numa eleição, meu pai foi agredido e voltou em casa e pôs o revólver na cinta e voltou para a cidade. Minha mãe chorou, não queria, nós não queríamos, ele voltou para a cidade para enfrentar os agressores dele. Era a época de eleição, era assim. Então, mas ele foi uma pessoa importante em Palmeira, não só como empresário, comerciante de louças, ferragens e da erva mate, mas ele foi também juiz substituto, leigo, né? Ele era leigo, mas foi substituto do juiz 2 vezes, do juiz federal e do juiz estadual. Então, ele, pessoa importante lá, que deixou uma marca muito importante em Palmeira. Em Curitiba, nós continuamos nossa vida, e lá em Palmeira, além desse episódio, teve um outro, em que meu irmão mais velho, que morava lá, era Arnaldo, ele e uns colegas criaram um jornalzinho onde eles criticavam o poder político, os governantes da época, que eram muito, como é que se diz assim, arbitrários, né? E eles atacavam, como todo jovem, exigindo uma democracia. E daí, um dia eu estava em casa com a mamãe e os filhos e chegou um soldado da polícia, um sargento lá, com uma intimação para levar meu irmão Arnaldo para a delegacia, que tinha sido feita uma declaração contra ele em virtude do jornalzinho em que eles atacavam as arbitrariedades dos poderosos. Aí ele queria levar, tinha intimação, queria levar o meu irmão, e minha mãe pegou uma caçarola e veio lá e disse: você não leva ele coisa nenhuma, se você puser o pé aqui eu te dou com essa caçarola na cabeça. E nós todos pequenininhos agarrados na saia da minha mãe. E o soldado, ou o sargento, não me lembro, o cara ficou com medo e foi embora. E não levou. Daí quando ele saiu, depois que ele foi embora, o meu irmão Arnaldo, então, foi por um atalho, foi lá se juntar com o papai, né? Eles tinham um certo medo e respeito de papai, então ele foi lá, e eu sei que foi esse episódio. E tem mais dois que eu me lembro, que é da bicicleta que você... Eu ganhei uma bicicleta que eu queria tanto. Quantos e nós anos, morávamos mais ou numa menos, chacrinha. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nós morávamos numa chacrinha à beira da estrada, na entrada de Palmeira. E tinha Quantos anos uma você rampa. tinha? Eu vim para Curitiba com 5 anos, eu devia ter entre 4 e 5 anos.
Aí eu montei na bicicleta, dei umas voltas e resolvi descer a ribanceira soltando as mãos do guidão. Aí soltei as mãos do guidão e a bicicleta desviou num murinho lá e passou raspando a cerca de arame farpado que separava da ferrovia e rasgou toda a minha perna direita e esquerda. Daí eu tive que ir ao médico, meu pai me levou, minha mãe me levou, tiveram que o médico costurar, tem uma cicatriz enorme aqui, então essa é outra lembrança. E o tio Arnaldo, a doença dele foi em Palmeira também? Foi em Palmeira. O episódio do jornalzinho foi em Palmeira. Não, a doença dele, ele ficou doente porque ele tinha uma namorada francesa, que é de família, lá tem a colônia francesa lá em Palmeira, até hoje tem um nome, né, colônia francesa. E ele tinha uma namorada, e essa namorada voltou para a França com a família, e ele ficou desgostoso, e uma noite fria, Palmeira, uma noite, tem noites muito frias, tinha naquela época, geada, ele desgostoso, desolado, ele foi descendo em direção a um rio que cortava lá perto de casa e ficou na ponte ali, naturalmente pensando na namorada, né? E no dia seguinte ele começou com uma gripe, depois veio pneumonia, e naqueles tempos os tratamentos não eram muito eficientes, não tinha remédios muito eficientes. Da pneumonia ele adquiriu a tuberculose, a temida tuberculose, e teve de ser tratado na Lapa. Então ele foi para o hospital da Lapa, onde ficou alguns anos, não me lembro quantos, não muitos, mas ficou alguns anos, onde sarou para ser recuperada a tuberculose com repouso e alimentação. Mas esses foram fatos importantes. Naquela época era muito comum as pessoas não sobreviverem, né? Era muito comum as pessoas não sobreviverem, mas ele sobreviveu, graças a Deus. Tem alguma história do tio Rui, do tio Piri, nessa época de Palmeira? Tio Rui, do tio Piri tem uma engraçada comigo que eu... Em Palmeira. Em Palmeira. Eu era sonâmbulo, eu comia muito na jantar, e de noite tinha pesadelos. Aí eu levantava e andava pela casa e falava. E um dia Piri chegou do cinema, estava chegando, e eu estava de pé na cama e dizendo, eu caio. Ele disse, caia de uma vez e me deixe dormir. E do tio Hernani tem alguma? Do tio Hernani tem alguma história? Do tio Hernani... Em Palmeira? Em Palmeira. Me lembro de uma conversa dele com a Lilita Lopes, irmã do Ângelo Lopes, que foi prefeito de Curitiba e secretário de aviação, e a Dedê, a gente conversando sobre o futuro, o que cada um queria ser, e o Hernani insistindo que queria ser médico, foi um grande médico, anestesista, fez curso nos Estados Unidos, fundou aqui a Sociedade de Anestesiologia, foi anestesista da Santa Casa, da equipe do Mário Braga de Abreu. Então, realizou o sonho dele. Pode continuar. Continue, eu estou vendo. Realizou o sonho dele. Que horas são, Sérgio, para a gente pegar aí? Tá. E realizou o sonho dele. Mas alguma história engraçada que ele tenha feito? Ou alguma traquinagem que vocês tenham feito, que a avó ficou braba, ou que o vô ficou bravo, alguma coisa assim? Olha, eu não estou lembrado assim bem da... Uma bronca que vocês tenham levado dos pais, alguma coisa sim. por terem feito? Os pais, a gente tinha, vamos dizer, respeito, né? Não era meu, muito respeito pelos pais. E, por exemplo, todos tinham que estar na hora da refeição e na mesa. Na hora da refeição, almoço, janta, tinha a hora certa. Quem chegasse atrasado não sentava à mesa, ia comer na cozinha com a empregada. Então,
Era uma ou duas vezes, depois a pessoa assim. E criança não falava na hora da refeição, só os adultos. Hoje em dia é o contrário. Só as crianças que falam, não deixam os adultos falar. Então, era assim. E o respeito ao papai não precisava castigar a gente, nem beliscão, nem tal. Era só olhar para a gente e pronto. Já o filho já se colocava na posição correta. E mamãe, o preferido dela era o beliscão doído. Ela era professora de piano e ela, além de ensinar as pessoas da comunidade que queriam, ela ensinava, todos os filhos tinham que aprender piano. E todos aprenderam acima de mim. Abaixo de mim já o pessoal de menor idade. E eu não gostava muito da disciplina que ela impunha. Porque a gente errava as notas, qualquer coisa, ela já dava um beliscão na gente. Então doía o braço. Então eu não cheguei a ser pianista, não cheguei a tocar piano. Por causa da morte dos filhos, né? Hein? Ela deixou de dar aula de piano por causa da morte depois que morreram as crianças, ela não quis mais tocar piano, né? Então, ela tocava muito, todos lá em casa tocavam muito bem piano, acima de mim, todos aprenderam. E Piri, além de piano, tocava violino. Então eles formavam uma bandinha lá de casa, às vezes em festa. Piri, Arnaldo, a Dede tocava piano. Eles formaram uma bandinha só da família aqui. Às vezes a gente ia a uma festa lá em casa e eles... Arnaldo tocava piano no Arnaldo clube. também tocava piano no clube. Então essas são boas lembranças do tempo de criança lá em Palmeiras, juventude. Como que era a casa de vocês lá? A casa era um tipo das chácaras de antigamente, Chacrinha. Tinha uma parte bem grande de madeira, né? Tinha muitos quartos, muitos compartimentos, tinha um sótão que a gente chamava, né? E tinha uma parte menor de alvenaria. Mas a parte maior era de madeira, soalho, tudo. E a água vinha de um poço que tinha no fundo. Também que me lembra que mamãe... Arnaldo também era sonâmbulo, e Arnaldo dormia em cima. E uma noite mamãe sonhou que Arnaldo descia, ela viu um barulho descendo as escadas, e que Arnaldo se deitou nos pés da cama, e depois saiu dali e foi pro poço lá sair da casa. Então. E aí uma noite ela ouviu o barulho, acordou, estava acontecendo o que ela sonhou. Arnaldo veio, deitou seus pés da cama, aí levantou, quando ele levantou-se e foi lá em direção ao poço, daí ela chamou o papai foi lá e trouxe ele para a cama. Então são essas as notícias. Então, e não tem mais nada da escola, professora, que mais... A escola, eu lembro as professoras e o diretor muito enérgico, seu Edgar, e as diretoras, as professoras também, boas professoras, mais enérgicas. E uma coisa importante, a gente chegava na escola, tocava o sinal, formava no pátio, cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, tocava o hino nacional. Quer dizer, isso deu para nós um sentido de civismo e patriotismo muito grande. Então, eu senti quando acabaram com a disciplina de moral e cívica nas escolas. E esse culto aos valores da pátria, a bandeira, o hino nacional, isso é muito importante. Isso tinha que continuar para que realmente os jovens tenham esse amor ao Brasil e à pátria. Era muito importante. E o seu Edgar, o diretor, ele era muito rigoroso, a professora também. Então a gente estudava de verdade, não tinha folga, não tinha... E lá tinha cinema, teatro, que vocês iam? O que vocês faziam na cidade? Olha, na minha idade, eu fiquei só um ano, acho que na escola, lá em Palmeiras, eu não participei de teatro, assim, não. Tinha, mas eu não participei. Era teatro... Não tinha alguma festa que você ia, festa junina,
Festa, alguma coisa que você se lembre nessa idade lá? Festa junina? Ah, as festas, o que eu mais me circo. lembro eram da igreja, que a gente todo domingo, mamãe fazia questão, a gente ia com ela, com o papai à igreja, assistia à missa e frequentava as aulas de religião e catecismo, isso era importante. E dos irmãos, qual? Me lembro uma vez também que eu vinha do grupo e passando ao lado da igreja, uma coisa incrível, fui atropelado. Sabe por quê? Por uma carroça. Eu estava muito na beira, conversando com os amigos, assim, na beira da calçada, e a calçada, uma carroça passou muito junta, ou alguém me empurrou, ou eu perdi o equilíbrio, sei lá, acho que eu perdi o equilíbrio. Aí eu caí e a carroça passou em cima do meu braço, felizmente não quebrou nada, só atropelado por uma carroça. E você lembra de amigo lá? Algum amigo que você tinha nessa época de pequeno? Dessa idade não. Não. Dessa idade não. E qual era o irmão mais bagunceiro de todos? Irmão, eu acho que era o Mais malandrinho, que fazia mais o traquinagem. Hernani era mais assim, humorista e gostava de fazer graça, fazer piada, tudo. Era o Rui era muito pequeno, ainda não tinha essa. O tio Piri não era bagunceiro? Bom, o Piri, na hora que ele atingiu a maioridade, ele veio para Curitiba, emprego, depois arranjou emprego em São Paulo e foi para São Paulo, casou lá em São Paulo. Sim, mas lá em Palmeiras, ele não era bagunceiro quando era pequenininho? O Piri era o mais, porque ele era voltado para a música. Então ele gostava do pandeiro, gostava do violino, do piano, da bateria. Então ele era o mais animado de todos, era Piri, realmente era. Cada música. Então ele... Mas nesse tempo lá em Palmeiras ele já tocava música? Ele já tinha aula de música? Em Com Palmeiras? mamãe dava aula de piano, né? Mas para ele também, ele devia ter o quê? Se você tinha 5 anos, ele tinha uns 3. Não, ele era mais Ele velho. é mais velho? Ele era Ah, mais velho. Ele é mais velho que tinha Dedê até. Ele regulava com a Dedê, não sei se ele um pouquinho mais velho que a Dedê, um pouquinho mais novo que a Dedê. Os mais novos eram do Hernani para baixo. E no sótão da casa, os mais velhos não gostavam de dar susto nas crianças, fazer alguma coisa no sótão? Não me lembro assim que... Assim, Mas mas a gente respeitava muito. Falar em mais velhos, me lembro que na Revolução, o Getúlio passou por Palmeiras num trem, ele ia por Ponta Grossa para São Paulo, em direção a São Paulo. E nós vimos ele na estação ferroviária de Palmeiras. Depois ele estava no último vagão, na plataforma do último vagão, tinha lá uma instalação assim, provisória para ele. Ele apareceu ali com lenço vermelho no pescoço, aquele chapelão de gaúcho, bota de gaúcho, bombacha, e dando adeus para a gente. E a outra é que depois passou também um trem com voluntários para a Revolução. Tinha estourado a Revolução Constitucionalista de São Paulo e meu irmão Zezé, o mais velho, se alistou. Então nós fomos, ele ia passar por Palmeiras e nós fomos à estação para falar com ele. Fomos à estação falar com ele e eu lembro que estava todo mundo emocionado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E depois fomos para casa e eu me escondi num cantinho lá chorando. Daí foram me procurar, estava eu lá escondido chorando porque meu irmão tinha ido para a Revolução. Mas logo depois, um mês depois ou 2, acabou a Revolução e ele voltou incólume. Mas ele contava alguma história dessa Revolução? Eu contava, mas eu não me lembro bem. Eles que passaram fome, que sofreram muito. Mas ele chegou a combater ou não? Então, alguns combates eles tiveram, mas foram poucos.
E porque logo depois acabou a Revolução. Então isso... Tem mais alguma coisa de Palmeira que você se lembre? Não, eu acho que é só. Palmeira, eu acho que é só. Como é que era o dia a dia do vô Juca, por exemplo? Ele levantava muito O cedo? Juca saía bem cedo e ia para o escritório dele, de contador e de dono lá da empresa dele. Ficava o dia inteiro, só voltava à noite. E mamãe, enquanto isso, cuidava da gente e dava aulas de piano e de francês também, porque ela estudou num colégio que era dirigido por irmãs francesas em Paranaguá. Então lá era obrigado a aprender francês. Então ela... Que horas são, Sérgio? 1h15. Vamos então aí, vamos.